Boa tarde, meu povo. Boa terça-feira, meu eleitorado. Desde que você seja sócio do Barcelona, eu tinha prometido esse vídeo aqui e eu estou cumprindo agora, porque ontem o João Laporta saiu de licença da presidência do Barcelona para concorrer às eleições que acontecem em 15 de março. Laporta vai concorrer a mais 5 anos de mandato, o Vitor Fonte é o seu principal competidor e eu vou falar principalmente dos dois aqui, das propostas que os dois têm e do que eu vejo de prós e contras da candidatura dos dois. Ainda tem outros nomes, o Marc Siria, por exemplo, que é um economista que fala bastante e que já esteve inclusive envolvido na política do Barcelona, ele já foi membro da comissão do Laporta em 2015. O Marc Siria é o terceiro candidato, seria uma terceira via, mas que não tem muita chance de ganhar. Então eu vou falar do Vitor Fonte e também do João Laporta. Vocês façam o favor de dar um like aqui e deixar algum comentário do que vocês acham dos candidatos à presidência do Barcelona. Para começar, eu acho 5 anos um bom tempo de contrato, porque dá estabilidade política para o clube, dá tempo dos projetos terem mais do que curto prazo, médio, longo prazo. Em 5 anos dá para você desenvolver esse tipo de projeto. Quando é 3 anos, eu acho que no Brasil tem clube que chega a ter 2 anos de presidente. Basicamente, ano sim, ano não, você tem ano eleitoral, que é muito ruim. Então eu gosto de que sejam 5 anos. E eu também gosto que sejam os sócios que votem, não os conselheiros. Que você possa ter no Barcelona, por exemplo, que tem 100 mil sócios e tal, que todos os sócios possam ir votar, dá um sentido de comunidade muito grande, de que todos fazem parte para decidir, de que todos têm direito à voz, de que todo voto importa. Então eu gosto muito de que o modelo de votação englobe todos os sócios e não apenas os conselheiros. Vamos lá, gente. Em 2021, o João Laporta ganhou com 54% dos votos, o Vitor Fonte foi o segundo com 30%. O Laporta teve como quase que um cabo eleitoral, ele conseguiu se apoiar bastante em Lionel Messi em 2021 e na tentativa de uma reconciliação entre Messi e Barcelona, e o Laporta ganhou com tudo que ele tinha feito em 2003, 4, 5, quando ele foi presidente do Barcelona até que depois fosse Sandro Rosell, e como ele conseguiu reerguer o clube no início dos anos 2000, e depois com um discurso parecido e tentando essa reconciliação com o Messi, né, que estava no Barcelona, mas ele tinha ficado a contragosto em 2020. Ele até consegue isso, o Messi vai votar e tem aí um feeling bom entre os dois. Acaba como acaba, mas o Laporta acho que se aproveitou bastante da sua popularidade anterior, do que ele já tinha feito no clube, desse sentimento de autoestima que ele tem, que o clube precisava ter, e o Lionel Messi foi um fator muito importante. Nessas eleições, eu já adianto para vocês, Messi vai ficar ao lado. Tem uma matéria do Diário Sport de ontem, segunda-feira, dizendo que o Messi não vai se envolver, ele não vai conversar com candidatos, ele nem vai votar, porque o Inter Miami vai jogar no dia, então o Messi só vai acompanhar de longe essas eleições do Barcelona. Depois ainda tem ali alguma coisa na matéria do esporte dizendo que o Messi sim vai voltar a Barcelona, a cidade de Barcelona um dia, sua família, que pensa em ter um futuro no Barça, não como jogador, mas um futuro no Barça, alguma coisa institucional. A gente não sabe exatamente o que, acho que nem ele sabe exatamente o que, mas o que dá para dizer nesse momento é que Messi não será, ninguém vai conseguir utilizar a imagem do Messi, porque ele já se colocou à parte e ao lado nessas eleições. De Vitor Fonte, gente, que é o competidor, algumas coisas que eu tenho percebido das entrevistas do Vitor Fonte, é um candidato e uma pessoa que eu particularmente tenho muito bom apreço. Eu tenho boa relação com o Vitor Fonte, curiosamente. Ele já morou no Brasil, ele fala português. A gente já se encontrou várias vezes em porta do estádio, já conversamos bastante sobre futebol, sobre Barcelona. Já encontrei quando eu estava de férias uma vez na Costa Brava, eu estava no mesmo hotel que o Vitor Fonte, a gente também conversou ali num almoço, num jantar, não lembro exatamente qual dos dois era, porque no verão faz sol até muito tarde, mas é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, eu gosto muito da figura do Vitor Fonte, é um cara muito sério, muito responsável, que tem um perfil empresarial que tenta dar sentido de empresa ao Barcelona. Pessoalmente eu gosto do Vitor Fonte. Pessoalmente eu também gosto do João Laporta, mas com o Vitor Fonte eu tenho alguma relação. O que me deixa muito envaidecido, né? Pô, o cara pode ser presidente do Barcelona e sabe quem eu sou. Então vou falar do Vitor Fonte, o que eu tenho percebido das entrevistas que ele tem dado nos meios de comunicações catalães e espanhóis. Ele tem falado bastante de profissionalizar o clube, ser um clube com mais gente capacitada para fazer as funções de lá. Ele trata sócio diferente de torcedor, isso daqui eu acho que é uma estratégia boa dele, não que ele não acredite nisso, mas é uma boa estratégia dele para ganhar votos, porque torcedor do Barcelona sou eu e são vocês. O sócio é aquele que paga a anuidade, são 200 e poucos euros,
que vai ao Camp Nou. Esse tipo de sócio que tem uma vida política mais presente ali é o sócio ao que o Vitor Fonte está querendo priorizar nesse momento, até porque é o que vota. Então ele está querendo priorizar o sócio e não o torcedor. Por exemplo, quem tem o carnê de sócio-torcedor e não o turista que vai eventualmente em uma partida. Ele tem falado muito das incertezas do Camp Nou, que foi aberto muito tempo depois, que nem todos os sócios ainda podem ir, porque está com capacidade reduzida, que ainda está em estágio em obras, então você tem que ficar mudando de lugar por ali. Da falta da grada da Animació, né? Barcelona até hoje, e já tem um ano, ou acho que mais de um ano, que o Barcelona não tem as suas organizadas. Agora o Laporta está se reunindo com as organizadas para chegar a uma reconciliação com elas e o Barcelona voltar a ter um ambiente de torcida mais quente no estádio. Isso ainda não aconteceu. Acho que vai voltar quando aquela parte ali atrás do gol que fica à esquerda, né, for liberada, porque ali é onde tradicionalmente ficam. Mas todos esses fatores de Camp Nou, o Vitor Fonte tem batido bastante. Ele também tem batido na falta de fair play do Barcelona, os problemas econômicos do futebol feminino do Barcelona e das seções, como eles chamam, que é o basquete, é o futsal, é o hóquei, mas especialmente do basquete, que é coisa séria lá. Então tudo isso que agrada muito o sócio. O basquete, o futebol feminino, a comunidade do Camp Nou são coisas que o Vitor Fonte tem abordado mais nessa pré-campanha dele. Também tem batido muito no discurso populista do Laporta. Eu já falei com vocês aqui várias vezes, né, dos ataques de testosterona do Laporta e desses ataques de presidente dele. O Vitor Fonte, que tem águas muito mais calmas, ele é mais morno, por assim dizer. Ele tem batido bastante nesses discursos populistas do Laporta, que além de tudo, um dia antes de renunciar, anuncia como que vai ser o novo ginásio do Barcelona, o novo Palau Blaugrana e o projeto, e sai da Superliga. Então coisas que poderiam tirar votos do Laporta, ele pula do barco fora, ou ele tenta apresentar um projeto meio utópico, fanista, no momento de concorrer. Isso aqui me parece também uma jogada do Laporta para não perder votos com a Superliga e para ganhar votos com o ginásio e com outras ações que ele não conseguiu fazer nos 5 anos que ele tinha no clube, e o Vitor Fonte tem batido bastante nisso. De projetos do Vitor Fonte, ele diz que o Hans Flick será o seu técnico, ou seja, vai ter uma continuidade esportiva, isso também transmite estabilidade para o sócio. Ele fala que tem um projeto tridimensional para o Messi, envolvendo um projeto esportivo, institucional e econômico. Não detalhou o que e ele não conversou ainda com o Lionel Messi, mas teria algum projeto ali. Eu não sei se um projeto esportivo seria para o Messi jogar no Barcelona. O Messi, como eu disse, não quer se envolver nessas eleições. Então vamos ver o que seria, o que o Vitor Fonte teria para oferecer ao Messi. Eu imagino que aqui um projeto esportivo seria encerrar a carreira no Barcelona com um jogo, com alguma coisa assim. Hoje o Messi não tem relação nenhuma com a diretoria do Barcelona, com o Joan Laporta, são relações rompidas absolutamente, e o Vitor Fonte quer construir de novo essa ponte. Institucional é que ele pudesse ser uma espécie de embaixador, diretor, alguma coisa do clube, estar vinculado ao clube, e econômica é claro que o Messi se aproveitar, mas o Barcelona também, da imagem dele. O Messi é um cara que mesmo depois que jogar vai continuar gerando muito dinheiro, e o Barcelona gostaria de se aproveitar disso. Ele disse, depois das últimas eleições, e repetiu nesses 5 anos, que só com PowerPoint não se ganha eleições, ou seja, só esse projeto de profissionalização não é o bastante. Então o Vitor Fonte tem também tentado trazer o sócio para o lado dele, tem tentado falar do que vai ser o Camp Nou e de como ajudar que o sócio vá mais ao Camp Nou, tanto que ele deu uma entrevista ontem no Eu Larguero, programa da Cadena Ser, falando que quer baixar o preço dos abonos, né, como se fosse o sócio torcedor, para que mais sócios e menos turistas vão ao Camp Nou. Isso aqui é uma preocupação muito grande do sócio do Barcelona, que ele não consegue ir, que é muito difícil para o sócio ir, mas que vai um turista brasileiro, mexicano, norte-americano, asiático, sei lá de onde, e que esse sócio, esse torcedor, eventualmente consegue comprar o ingresso muito caro, para cima da casa dos 100 euros, para ir em um jogo. Ele quer mais que os sócios vão, que seja um estádio mais de sócios, mais torcedores, que cante mais as músicas. E é claro que, como é o sócio que vota, o sócio adora ouvir que o preço do ingresso vai baixar e que ele vai ter mais chance de ir ao estádio. Tanto que eu presenciei lá algumas vezes, por exemplo, o jogo do Barcelona-Real Madrid, Barcelona e Wolfsburg do futebol feminino, 2 jogos que passaram da casa das 90 mil pessoas, que o ingresso era barato e que o sócio tinha, não só o sócio torcedor, né? Porque existem 2 categorias. Você pode ser sócio, você paga 210 euros ao ano, alguma coisa assim, para ser sócio do Barcelona, você tem direito a votar, você tem direito a museu, desconto em algumas coisas e ser sócio do clube. E existe o sócio torcedor, que é uma coisa diferente, que aí você precisa de entrar na fila para conseguir comprar um assento, custa acho que a partir de 650 euros o assento mais barato de temporada no Camp Nou.
E esse jogo contra Real Madrid, esse jogo contra Wolfsburg do futebol feminino, o sócio, não só o sócio torcedor, tinha direito a ingresso. Então o que a gente percebeu foi muitos jovens, porque ingresso era barato, muitos sócios e um ambiente espetacular no Camp Nou, de muita música, de muita torcida, de muito barulho, do estádio balançando, inclusive, coisa que no futebol masculino a gente não vê toda hora. E olha que eu vi jogos para casa de 85, 100 mil pessoas no Camp Nou, algumas dezenas de vezes. Então o Vitor Fonte está querendo trazer o sócio para o lado dele e tirar um pouquinho o turista do estádio. Ele ainda não detalhou exatamente como, ele vai apresentar melhor as suas propostas depois, mas ele já está dando esses spoilers do que ele quer fazer, e eu acho que esse daqui vai ser o grande projeto do Vitor Fonte. Acho que é aqui onde ele mais vai querer ganhar votos. Falar diretamente com o sócio, levar o sócio de novo para o estádio, tratar o sócio como prioridade. Até porque dentro de campo as coisas estão funcionando, então o clube não precisa de uma grande revolução, então acho que ele vai tentar tratar melhor o sócio fora de campo. De prós, uma gestão que tentaria ser mais racional do que a do Laporta, que às vezes é muito emocional. Para os sócios tem isso de baixar os ingressos, investir também nas outras sessões, investir no basquete, no futebol feminino, isso são coisas importantes em Barcelona. Eu acho curioso que aqui no Brasil a gente teve recentemente o presidente do Flamengo, e acho que a Leila Pereira também falou, né, do investimento no futebol feminino, e aqui no Brasil existe uma visão de, bom, as empresas estão pagando pouco, as empresas que transmitem futebol feminino pagam pouco, então a gente investe pouco. O Barcelona opta por ir por um outro caminho e o torcedor compra isso. Tanto que o futebol feminino do Barcelona hoje dá lucro. Por muito tempo não deu. Mas o que é? Nós seremos uma referência, a gente vai desenvolver essa categoria, a gente vai ser uma hegemonia que a gente vai bater em todos os nossos rivais na Espanha e fora. Essas jogadoras depois, se ganharem Copa do Mundo, se ganharem Euro, vão levantar também o nome do Barcelona. A gente vai trazer outra parcela da torcida, né? Uma parcela de jovens, uma parcela de mulheres, crianças que vão torcer para o clube a partir do futebol feminino. Gente que não consegue ir no jogo do futebol masculino porque é muito caro, consegue ir no jogo do futebol feminino e ter uma experiência de estádio em um outro dia de jogo. Então, o futebol feminino, você pode trazer, beleza, se a televisão me paga 10 milhões, eu invisto 10 milhões. Você pode ir por aí. Ou você pode ir também, não, se a gente investir em outras coisas aqui, a gente vai ganhar um outro tipo de torcedor, a gente vai ganhar um outro tipo de público, um outro tipo de respeito, para a nossa instituição vai ser bom para o nosso nome. E é o que o Barcelona apostou e hoje é a grande referência de futebol feminino no planeta. De contras do Vitor Fonte, ele não tem um grande nome esportivo. O Xavi, por exemplo, era a sua esperança em 2021. O Xavi já chegou com Laporta depois e não deu certo, então ele não tem um grande nome. Falou, olha, se eu for presidente eu consigo trazer o Messi de volta, eu consigo contratar o Haaland. Ele não tem esse grande nome e como as coisas no futebol estão indo bem, ele não ter algo para melhorar substancialmente dentro de campo é algo contra o Vitor Fonte. E também ele não parece ter um jogo de cintura, que pelo menos ele não aparentou isso nos projetos e no que ele tem, porque ele tem muito claro o que fazer, mas no futebol existe um jogo de cintura que o Laporta se adapta muito bem a esse jogo. Quando as coisas mudam, quando você precisa improvisar de vez em quando, o problema é levar o improviso como regra, como o Laporta muitas vezes faz, mas no futebol de vez em quando você precisa improvisar, corrigir rotas, e quando você tem essa visão muito profissional, empresarial, talvez não esteja preparado para o dinamismo do futebol, e eu imagino que isso aqui conte contra o Vitor Fonte na cabeça do sócio do Barcelona. Joan Laporta, meu povo, propostas, ele não apresentou muita coisa, reformar o Palau Blaugrana, né, assim como está reformando o Camp Nou, reformar o Palau, reformar o ginásio do Barcelona. Já disse que o Hans Flick continua com ele, o Hans Flick ainda tem contrato por mais um ano. E basicamente as propostas do Laporta são de tentar ainda aumentar receitas do Barcelona, também não detalha muito bem como. De contras do Joan Laporta, depois eu vou para os prós. Ele perdeu o Messi como perdeu, né? O Messi aceita renovar com o Barcelona recebendo muito menos. O Laporta acredita que La Liga vai aceitar a inscrição do Messi mesmo não tendo fair play. La Liga não aceita. Não aceita por quê? Bom, pode ter sido porque o Barcelona não entrou naquele acordo da CVC, né? Que todos os outros clubes, tirando o Barcelona e Real Madrid, entraram. E aquilo ali foi uma forma de retalhar o Barcelona, porque estava com relação rompida com La Liga naquele momento. Porque imagino que La Liga, e acho que o Barcelona imaginava que La Liga não iria querer perder o Messi, mas perdeu. E não só perdeu o Messi, como as relações com o Messi foram rompidas depois daquilo, porque o Messi não gostou como saiu, como ele se sentiu utilizado pelo Joan Laporta. Enfim,
Perdeu o Messi como o Barcelona perdeu, é um muito contra do João Laporta, além das saídas do Xavi e do Ronald Koeman. O Xavi tinha que sair. Eu defendi por muito tempo, vocês vão se lembrar. Desde antes do Xavi renunciar ao cargo, eu já defendia que não dava mais, que ao final da temporada o Xavi deveria sair, porque eu achava que ele tinha batido num teto do que ele podia melhorar os jogadores. O Xavi pede para sair, o Laporta convence o Xavi a ficar e 15 dias depois demite o Xavi. A forma com que o Xavi saiu é muito ruim. O conteúdo eu concordo, mas a forma eu não concordo e não se trata assim dois dos grandes ídolos do Barcelona. E o terceiro é o Ronald Koeman, né? Que foi servindo de escudo, era quase demitido toda semana já na temporada que ele sai, até que definitivamente ele é demitido em novembro para a chegada do Xavi. Outros problemas do João Laporta foi muitas vezes dizer, prometer e ter uma euforia com algumas coisas e essas coisas não se confirmarem. Por exemplo, ele dizer que ia voltar para o Camp Nou em novembro de 2024, que o Barcelona estava completando 125 anos, ia ser uma marca muito bonita voltar ao Camp Nou em novembro de 2024, não rolou. Então vai ser em janeiro de 2025, não foi. Então vai ser em fevereiro, vai ser em março, vai ser o quê? Foi em novembro de 2025. Obras demoram. Reformar e quase que reconstruir um estádio como o Camp Nou em 2 anos e pouco tem muito mérito, tá de ótimo tamanho jogar no estádio para 50 mil pessoas 2 anos depois e poder jogar enquanto as obras estão seguindo, e daqui a pouco vai ser um estádio para 60 mil, tá excelente. O problema é a promessa, de novo, é a forma de dizer que vai voltar em novembro de 24 e voltar em novembro de 25, fora que você faz um orçamento, você provisiona o que você vai receber de dinheiro e tal, e isso não chega porque o estádio não está aberto. Então ainda tem um impacto econômico também para o clube. Teve, para mim, o grande problema que foi a venda dos projetos digitais, né, lá a Internet 3.0, que o Barcelona vendeu. As empresas não pagaram o Barcelona, isso gerou um problema grande de fair play, porque o Barcelona falou, gente, vendemos isso daqui, temos 200 milhões. La Liga inicialmente falou, beleza, tem 200 milhões, tá aqui o seu fair play, pode fazer suas contratações. A partir do momento que esse dinheiro não entrou, La Liga foi retirando e puxando a corda do fair play do Barcelona de volta, porque vendeu o que não tinha. Então depois o Barcelona teve que cobrir esses gastos, né? Porque ele falou que tinha sei lá, vou colocar um número aqui, falou que tinha 1 bilhão de receita, mas não tinha. Então depois ele precisou sair cobrindo esses gastos de novo, e nos últimos anos ele chegou até prejuízo, embora o que foi gasto e ganho só naquele ano, entre o que ganhou, o que gastou, lucro. Só que teve que pegar isso daqui que ele tinha falado que tinha ganhado e não tinha, e pagar aqui depois. Então isso daqui foi um problema grande que o Barcelona teve lá com o Barça Studios, da administração do Laporta, que para alguns é considerado uma manobra dele de falar que tem um dinheiro que não tem, que tem um produto vendido e esse produto não está vendido, para ter fair play financeiro naquela época para inscrever lá Lewandowski, Rafinha, Condé, aquele time do Barcelona. É certo também que a La Liga mudou muitas vezes regras de fair play e endureceu muito as coisas para o Barcelona, tá? Que o Barcelona faça um acordo com a Nike, que ele ganha 100 milhões e que a La Liga fala, não, esse acordo com a Nike tem 14 anos, tem que dividir 100 milhões, que é o prêmio de assinatura, por 14 anos. Eu acho isso um erro contábil, que você tem que amortizar um bônus por assinatura, mas é o que a La Liga faz. E acho que faz com os outros também, mas especialmente com o Barcelona, que é quem consegue esses acordos maiores e tal, prejudicou muito o Barcelona, e aí o Barça saiu improvisando para cá e para lá. Vamos ver o que mais. Contratou jogadores sem saber se poderia inscrever, né? Dani Olmo, João Garcia só foram inscritos porque jogadores se lesionaram. Dani Olmo é inscrito porque tem a lesão do Christensen. O João Garcia é inscrito porque tem a lesão do Ter Stegen. Então primeiro você contrata, depois você vê o que vai fazer. Gera uma incerteza muito grande nos jogadores, na comissão técnica, na torcida, em todo mundo. Por outro lado, ele sempre teve sucesso. Então é um contra mais ou menos, porque ele conseguiu inscrever o Dani Olmo, ele conseguiu inscrever o João Garcia antes, o Lewandowski, o Condé, o Rafinha também foram inscritos. Então é o que eu estava falando antes do Vitor Fonte. O Laporta tem uma ideia ambiciosa, ele não sabe muito bem como é que ele vai conseguir, mas ele consegue. Então é um contra mais ou menos isso daqui, embora institucionalmente fique ruim para a imagem do clube, né? Vários dirigentes deixaram o Barcelona e foram substituídos por pessoas consideradas amigas, mas pouco capacitadas para as funções. Isso daqui aconteceu muito nesse mandato do Laporta. Ele começou com uma equipe muito boa, muito capacitada, e a galera ia saindo e o Laporta ia colocando ali amigo, cunhado e pessoas que a gente não sabe se são capacitadas o suficiente, mas não tem um background, né, para ficar aqui num termo bem empresarial mesmo, corporativo. Eles não têm esse reconhecimento do mercado de que eles sabem fazer aquelas funções e hoje fazem parte da diretoria do Barcelona. De prós do João Laporta,
Ganhou La Liga em 2023 e em 2025, apesar dessa crise absurda que ele pegou o Barça. Em 5 anos, ele ganhou 2 La Ligas, ele pode ganhar a terceira. Ganhar 3 ligas de 5 é muito bom, especialmente vindo de onde o Barcelona veio. Ele chegou em uma semifinal de Liga dos Campeões, o Barcelona tinha chegado em 18, 19 e voltou a chegar na temporada passada, dando ainda a sensação de que podia ter ido mais longe. Ele não vendeu as promessas, isso daqui eu acho muito bom, tá? Pau Cubarsí, Gavi, Baldé, o Pedri, que não era do Barcelona, mas chegou depois, era um jogador com muito valor de mercado, o Lamine Yamal. Vender esses jogadores poderia ter ajudado a resolver os problemas econômicos do Barça. O que o Laporta disse foi não. Eu vou melhorar a nossa situação econômica sem vender jogadores. Aí o que ele fez foi tentar aumentar as receitas do Barça, inclusive com essas vendas de Barça Studio, teve vendas de direitos de televisão para 25 anos lá na frente, né, como ele fez. E o que eu vou fazer para melhorar é diminuir os meus custos. Então, contratar jogadores mais baratos, contratar menos jogadores. Essa temporada o Barcelona basicamente não contratou, né? Chegou o João Garcia, na temporada passada tinha chegado só o Dani Olmo, mais contratações pequenas, Paulo Victor e tal. Então, agora chegou o João Cancelo, que é basicamente um empréstimo até o final da temporada. Então, é criatividade para contratar, reduzir os salários. Então, o Barcelona melhorou as suas receitas, diminuiu os seus custos e hoje vai muito bem economicamente. Outra coisa é que tem que pagar toda aquela herança dos últimos anos. Mesmo com o Camp Nou ainda nessa temporada a meia bomba e sem o Camp Nou na última temporada, o Barcelona arrecadou 975 milhões de euros. Foi o segundo clube em arrecadação no futebol mundial, só atrás do Real Madrid, que ganhou quase 200 milhões de euros a mais. Mas o Barça ganhou mais do que 100 milhões de euros a mais do que o Bayern de Munique, que foi o terceiro, e 150 milhões de euros mais do que o Paris Saint-Germain, que foi o quarto colocado nessa conta. O primeiro inglês só é o Liverpool, quinto, a fonte é a Deloitte, o Football Money League, vocês podem acompanhar essas coisas lá. O Barcelona está voltando a ganhar muito dinheiro. Na última temporada, pré-pandemia, iria pela primeira vez passar da casa de 1 bilhão com o Bartomeu, mas com o Messi também e tudo que o Messi trazia para o clube. Sem o Messi, sem Camp Nou, o Barcelona chegou a 975 milhões de euros de receita. É muito bom. Então o Laporta conseguiu de novo bons acordos de patrocínio, boa presença no estádio, especialmente merchandising, venda de produtos. A área comercial do Barcelona disparou. É um clube que está sabendo aproveitar muito bem a sua imagem. Então a melhora econômica do Barcelona é algo muito positivo da gestão Joan Laporta. O que eu disse, né? O problema aqui é que tem uma herança de dívidas do passado, de coisa que o Barcelona precisa pagar. Então, por que ainda não tem fair play mesmo com tudo isso aqui? Porque tem que pagar dívida, porque ainda tem custos altos, porque ainda tem que diminuir as despesas. Mas a receita está muito boa do Barcelona. E para finalizar, mesmo sem dinheiro, o Barcelona estava nessa crise absurda, contratou jogadores como Rafinha, Lewandowski, Condé, Ferran, que chegou em 2022, né, custou 70, 60 milhões de euros no Manchester City e hoje está indo muito bem, Dani Olmo, usando criatividade, um pouco de improviso do Joan Laporta. Então, no final das contas, eu acho que a administração do Laporta é boa, tá? A minha conclusão é que ele pega o Barcelona em 2021, uma crise absurda, ele comete erros. A forma com que o Messi saiu, a venda do Barça Studios, a forma com que o Xavi saiu, são erros da administração do Joan Laporta, mas eu acho que tem muitos acertos aqui. Não vender as promessas, melhorar a receita do clube, melhorar a área comercial, bancar a reforma do Camp Nou, porque seria mais fácil continuar no Camp Nou como estava para não perder a receita que o Camp Nou estava dando, e o Barcelona vai para um exílio em Montjuïc por mais do que 2 anos, quase 2 anos e meio, e mesmo assim o time continua competitivo, e as receitas continuam boas. Pode ganhar sua terceira liga e ainda pode ganhar a Copa do Rei, Supercopa já ganhou, pode até ganhar a Champions, depois de ter passado pelo seu pior momento da história, institucional pelo menos foi o pior momento da história, e que esportivamente não teve uma repercussão muito grande, porque o Barcelona seguiu competitivo e competindo, gente, com o Real Madrid. Você pega o Real Madrid que ganhou 6 Champions, acho que nos últimos 10 anos, né, alguma coisa assim, ganhou em 2016, 17, 18, 21 e... 21 não, né? 22 e 24. O Real Madrid ganhou 5 Champions nos últimos 10 anos, acabou de ganhar 2 nos últimos 5 e o Barcelona está competindo com esse time no mercado interno em La Liga. Estão cabeça a cabeça nesse campeonato, o Barcelona ganhou a última, o Real Madrid ganhou a penúltima, o Barcelona ganhou a antepenúltima. Então, esportivamente, o time está competindo, está melhorando suas receitas, está diminuindo as suas despesas, está refazendo um estádio
para mim é positiva a administração João Laporta. Tem algo no futebol que é o seguinte, enquanto a bola está entrando, parece que está tudo uma maravilha e que as coisas estão indo bem. Então eu acho que o João Laporta vai ganhar. Só se o Vitor Fonte tivesse um super trunfo. O que para mim, por exemplo, trazer o Messi para jogar de novo pelo Barça não seria um super trunfo. Acho que hoje o que o Messi pode oferecer como jogador não dá para o ritmo de futebol europeu, de ganhar Champions, pelo ritmo do jogador, que é um cara de... O Messi é de 87, de 35 anos, de 38 anos, né? Faz 39 esse ano. Então, trazer o Messi para mim não seria um super trunfo, mas acho que para parte do sócio, sim. Se ele pudesse trazer o Haaland, seria um super trunfo. Se ele pudesse trazer o Guardiola, o Luiz Henrique, seria um super trunfo. Mas o Vitor Fonte não tem essas cartas na manga. Então, ele não tendo essas cartas na manga e o clube bem como está melhorando suas receitas, diminuindo suas despesas, reformou o estádio e dentro do campo está bem, eu acho que o João Laporta vai ganhar e eu imagino que sem muita dificuldade. Por mais que a sensação de torcedor e de sócio sejam diferentes e que aqui o Vitor Fonte tenha para oferecer, por exemplo, que vão mais sócios para o estádio e menos turistas, isso pode pesar alguma coisa, mas eu imagino que o João Laporta vai ganhar. Algo que eu acho que o Vitor Fonte poderia fazer é trazer essa terceira via, que é o Mark Siria, para trabalhar com ele, para os dois unirem os seus votos e o Mark Siria ser um cara porque tem um perfil parecido com o do Vitor Fonte, de muito profissionalismo, visão corporativa, de tratar o clube como uma empresa. Acho que os dois têm essa visão, tem dois candidatos, o segundo e o terceiro da corrida, com uma visão muito parecida, e se eles unissem forças, coisa que não vai acontecer, né, porque as pré-candidaturas já estão lançadas, eu acho que eles teriam alguma coisa mais de chance de somar votos para concorrer com o João Laporta. O João Laporta ganhou a última com 54% contra 30% do Vitor Fonte. Eu imagino que esse ano vai ser ainda mais fácil, que ele vai ganhar com ainda mais solvência. Votação no dia 15 de março, daqui a menos de 40 dias. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Se tiver alguma novidade aqui nos projetos, nas propostas, o que, é que vão trazer, algum super trunfo desse aparecer, eu conto para vocês. Tá falado, meu povo, quase meia hora, hein, de eleições do Barcelona, analisando os dois candidatos e fazendo até um resumo aqui do que foi a passagem do João Laporta. Espero que vocês tenham gostado, que vocês recomendem isso aqui para os outros. Dá um like, IPA pode hypar o vídeo, deixar um super thanks aí, enfim, fazer alguma coisa para agradecer se vocês gostaram. Beijo, gente, até mais, hein? Tchau, tchau.